Irmãos, que alegria, né? Alegria no Senhor de estarmos aqui. O Natal se aproximando, um tempo de esperança, né? Eu falei assim para minha irmã, porque assim como eu sou muito transparente, muito espontânea, falei para minha irmã, falei assim, olha, eu não comprei nem um panetone ainda. Daí ela falou, por quê? Falei, porque a minha mãe amava o panetone. Eu falei assim, ainda eu não tive assim, lá buscar e saber para quem que eu vou levar o panetone, porque ela gosta de duas marcas caseiras, que é do Mufato e do Carrefour. Não estou fazendo propaganda, não ganho nada, tá? Mas são aquelas... E daí eu falei assim, todo ano eu ia lá, comprava um monte, chegava lá, ela falava assim, eu vou esconder, hein, filha, porque senão eles vêm aqui e comem tudo, eu fico assim. Ela escondia aqueles panetones, gente, para comer durante o ano. E não tem. Mas isso é motivo para eu ficar triste ou abatida? Não, não é. Por quê? Porque eu sei para onde a minha mãe foi. Por que que eu sei? Porque eu investi na vida pela fé. Eu orei anos e anos e anos pela vida da minha mãe. Por isso que não desistem de orar pelos queridos de vocês. Não desiste. Coloca as famílias de vocês no altar todos os dias. Profetiza sobre o seu lar. Abençoa. Já começa a falar, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há um potencial poderoso nessa ministração, nessa palavra. Você está profetizando. Você e a sua casa vão servir ao Senhor. Vão servir ao Senhor. Profetiza, nós precisamos viver. É assim que nós vivemos. É pela fé, não é pelas circunstâncias. Né? Eu posso fazer do meu Natal uma tristeza, porque minha mãe não vai estar. Ou eu posso fazer uma alegria, crendo que algo novo, algo bom, da parte do Senhor está por vir na minha vida. Então eu que escolho. Não é Deus que vai escolher. Eu escolho de que forma eu quero viver. Sou eu que escolho. Eu quero viver intensamente a cada dia. Eu quero viver assim. Quero viver essa vida que o Senhor me deu. Eu quero viver enquanto tiver fôlego. Eu quero viver. Viver intensamente. Estou envelhecendo? Claro, mas que alegria, que honra envelhecer. Por quê? Estou me tornando cada dia mais uma pessoa sábia, porque eu estou vivendo os dias. Então, viva intensamente. Passa essa luz que brilha em você para a sua família. Seja uma pessoa intensa no seu amor, intensa na comunicação, intensa no carinho, no abraço, em abençoar. Seja intenso nisso. Nós não precisamos beber para ser felizes, irmãos. Nós já temos a maior felicidade. Nós não precisamos de coisas para nos tornarmos pessoas satisfeitas. Nós já temos a maior satisfação. Não nos falta nada, absolutamente nada. Tudo nós temos em Jesus Cristo. Temos que aprender a olhar a vida com esse olhar. Né? Não deixar o inimigo ficar te pegando, porque ele já é um derrotado. O nosso maior papel não é derrotar o diabo. Ele já foi aniquilado na cruz por Jesus Cristo. É manter ele lá no lugar dele. É não dar conta daquilo que ele fala ao teu ouvido, ao teu coração, as coisas que ele apresenta a você. Não, você tem que dar de dedo nele, não dar de dedo nos irmãos, nas pessoas, dar de dedo pro diabo. Falar, aqui não, ó. Nas minhas coisas não, na minha família não. Aqui não. É posicionamento. É assim que nós lidamos com o inimigo das nossas almas. É posicionamento. Aqui não, porque ele sempre vai nos apresentar algo. Ele sempre vai fazer isso. Ele concorre com as coisas do reino. Então nós decidimos, nós que passamos o ano aqui na escola dominical, aprendendo. Foi o ano do Espírito Santo, ainda tem. Irmãos, eu falei para o pastor, ainda eu quero pregar esse ano, eu quero falar da diferença entre estar no Espírito e viver no Espírito. Há uma diferença gigante nisso. Tem gente que fala, eu sou espiritual, mas não vive no Espírito. Nós precisamos aprender nisso. O que é estar no Espírito e viver em Espírito? O que é isso? O que há de novo nisso? Por que Jesus falou sobre isso? Encheu eles do Espírito e assoprou sobre ele o Espírito Santo. O que Jesus quis ensinar isso? O que Jesus está nos ensinando? Nós temos que nos tornar pessoas espirituais. Nós não somos mais carnais. Então a carne não tem poder sobre nós. Ah, eu peco porque a carne é fraca. Gente, vocês não me falam isso, porque eu vou falar para você assim, ó, nasce de novo então, porque você não é mais carnal. Você agora é espiritual. Se você está vivendo ainda, fazendo as coisas da carne, você tem que nascer de novo. A carne não pode ter esse poder sobre as nossas vidas. O dia que você aceitou Jesus, que você confessou com a sua boca, que você se batizou, fez uma aliança com Ele, você tem uma nova vida em Cristo. As coisas antigas perderam o poder.
Não tem mais poder sobre as nossas vidas, não tem mais como. Ou nós andamos pela fé, ou nós não andamos. Não tem mais duas. Ou você é crente em Jesus Cristo, ou você é carnal. Não adianta falar que você é meia boca, porque meia boca ele vai fazer o quê? Ele vai vomitar. Então você decide, ou você é carnal, ou você é espiritual. É você que decide. Você que decide. Não é Jesus, ele já decidiu, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele fez, agora está em nós. Por isso que a gente não pode ficar orando, Deus, se Deus quiser. Se você conhece a Bíblia, você não vai usar isso, porque você sabe que a boa, perfeita e agradável vontade dele, para mim e para você, já está na palavra de Deus. É posicionamento agora. Agora é ocupar o território. Não tem mais o que fazer. Entendeu como é diferente? Como eu posso ter uma vida em abundância no Senhor? Você não passa por tristeza? Irmãos, passa. Vocês dificilmente me veem lamentando as coisas. Eu olho para minha família, meu coração arrebenta. Família que eu falo são meus irmãos. Eu vejo o que está acontecendo lá, eu sangro, mas eu choro diante de Deus. Mas assim que eu chorei, que eu vou para o pó, eu já me levanto e falo, Pai, mas em nome de Jesus, na minha vida o que prioriza, o que tem poder é a Tua palavra. E a Tua palavra diz, se eu entregá-los, deixar na Sua mão, o Senhor vai fazer. Assim como fez na vida da minha mãe. Era impossível minha mãe se converter aos nossos olhos. Uma mulher que a vida toda mexeu com um monte de coisa, mas ela se rendeu. Ela se rendeu. Então, o que falta? Posicionamento, falta fé. É o que nós estamos trabalhando hoje. Aonde está a fé? Está no teu coração. Você já nasceu com uma fé natural, mas todos que estão aqui já nasceram de novo. Todos que estão aqui têm certeza da salvação? Têm certeza da vida eterna? Então você já tem fé suficiente, não precisa nascer de novo. Esse videozinho vai falar sobre a fé. O que acontece? A fé com a obediência e com o posicionamento de agir. Quantas vezes nós recebemos uma ordem do Senhor clara? Vá, lança, joga, vá, muda. Está vindo por aqui? Vai por aqui. Faz. Isso se chama fé. É fé. Eu tenho que ter fé naquele a qual eu creio totalmente. Se eu digo que eu creio no Senhor, eu tenho que ter fé. Eu preciso, mas a fé ela é gigante no poder. Mas ela precisa vir acompanhada de ação, de atitude. Precisa disso. Não adianta eu falar que eu tenho fé e não me movimentar. E não obedecer a palavra de Deus. Se eu tenho fé, se a palavra de Deus está falando que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Por isso que a Bíblia diz, vem como você está. Mas não fica como você está. Por isso que naquele dia eu falei, cheio de mimimi. Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ficar assim. Não, nascido de novo, não tem mais isso. Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você é um homem que você nasceu de novo, uma mulher que nasceu de novo. São coisas novas. Não tem mais nada a ver. Para eu viver a fé. A fé. E tem um texto que nós vamos trabalhar, que é lá em Romanos. Romanos 10, começando 6. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Olha só, vamos parar um pouquinho. A palavra está onde? Então está em você, não é no outro. Tudo bem? Vamos ler bem devagar para nós entendermos muito bem o que ele quer dizendo aqui, ó. Porém, o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Gente, tem dificuldade nisso? Tem algum mistério aqui? Tem algum mistério? O que nós temos que fazer? Primeiro, a certeza, não é verdade? Qual certeza? Nós já temos quem? Jesus. Qual que é o outro passo? Confessar. Nós precisamos. É necessário para termos uma vida vitoriosa, é verbalizar, é falar. Não adianta só crer. Mas eu creio que Jesus Cristo...
Mas abre a boca para profetizar. Ai, mas tá ruim, hein? Nossa, meu pai, no mercado. Até onde eu comentei com a Solange, eu falei, Solange, estou passada como o supermercado está caro. Mas a provisão de Deus vem da onde? Então, olha, o que ele vai falar ali? E com a tua boca confessar. Há poder nisso. Começa a fazer confissão da palavra de Deus na tua vida. Começa em você. Se você ainda não está crendo o suficiente, pega lá a tua mãozinha, olha no espelho na cabeça, fala, fé, entra no meu coração, na minha mente, na minha alma. Eu quero ter atitudes de fé, eu quero ter palavras de fé, eu quero viver pela fé, eu quero falar pela fé, eu quero pregar pela fé. É assim, eu quero orar pela fé. É assim que nós vivemos. É confessar a palavra de Deus. Aí nós vamos viver o mundo pela fé. É pela fé, é por fé, é através da fé. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está fazendo uma pergunta, como que nós invocamos se nós não cremos? E eu quero agora passar isso para vocês, porque não é só para mim, né? Vocês creem o suficiente quando vocês invocam o nome do Senhor? Ou vocês creem já meio assim, nossa, mas não está muito boa a situação, mas o meu resultado médico não foi muito bacana, mas a minha empresa não produziu o que eu imaginei, o meu salário não deu, meu 13º não deu para eu viver, para eu cobrir. De que forma você invoca o nome do Senhor? Olhando para a situação? Ou não? Você invoca crendo? Você tem que perguntar isso para você mesmo. Você que tem que se perguntar. Eu não posso responder por você, eu tenho que responder por mim. De que forma que eu invoco? Por isso que muitas vezes você fala, mas eu orei o ano todo, mas não recebi. Eu busquei, eu fui na igreja, eu jejuei, eu dizimei, eu visitei, eu ofertei, eu fui, dei minha casa para a célula, eu fiz isso e as coisas não aconteceram. Aonde estava o teu coração? Aonde estava? Aonde está o teu coração? Naquilo que você está vendo? Sentindo? Ouvindo? Aonde está o meu coração? Aonde? Ele está dizendo uma coisa certa, ó, aqueles que creram e invocaram, mas antes tem que crer. A fé tem que ser uma fé genuína em nós, uma fé verdadeira, uma fé robusta, uma fé forte. Por isso que há necessidade de nós orarmos para que o Senhor aumente a nossa fé. Desde o dia que eu ministrei sobre isso, vocês estão praticando isso? Amanhecer no dia, você tem orado? Senhor, aumenta a minha fé neste dia. Ou você está esquecendo de fazer isso? E chega no final do dia pensando, nada deu certo. Mas você pediu para que o Senhor aumentasse a tua fé? Os discípulos pediram. Eles estavam com Jesus fisicamente. Eles viram aquilo que nós não estamos vendo. Eles viram e assim mesmo eles pediram. Por que haveria necessidade de pedir se eles estavam vendo? Há uma necessidade. Porque a nossa carne ela vai tentar se levantar o tempo todo. Ela vai tentar ocupar o lugar. O que nós temos que fazer? Crer, invocar, profetizar. Temos que profetizar. Olhar o banco está vazio, não sai fazendo os comentários, tá vendo? O povo desiste, faz... Não, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que vai faltar lugar. Eu profetizo, Senhor, que vai faltar espaço. Eu profetizo. Isso é fé. Isso é fé. Esses homens passaram a noite pescando, não pegaram nada. Uma palavra liberada pela boca do grande eu sou, lança a rede do outro lado. E a obediência foi e lançou. E olha o que acontece. A Bíblia diz que é 153, né, Paulo? Acho que é esse o número de grandes peixes, né? 153 grandes peixes. Você imagina o que é isso? Grande, não um negocinho assim, deve ser gigante os peixes. Porque a Bíblia faz questão de dizer que são grandes. Não é meio, é grandes peixes. É isso que o Senhor tem para nós. São grandes peixes. Não é pouquinho. Grande. Agora, vai acontecer? Se eu andar pela fé, vai. Se eu colocar esse texto de Romanos 10 na minha vida, vai acontecer.
Porque a palavra está na minha boca, está perto do meu coração. É só eu verbalizar. Mas não adianta se ela ficar só no meu coração. Ela tem que ser liberada pela fé. Eu tenho que profetizar pela fé. Andar pela fé. E ele vai continuar dizendo um texto de Atos 11, 13, 14. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Olha, essa história é tremenda. Qual que é a visão que ele tem? De um anjo aonde? Na casa. Não era o anjo que podia ir lá anunciar? O anjo podia ir lá e anunciar, não é? Mas ele fala, você vai ler no texto aqui, esse não é o papel dos anjos anunciarem, é o nosso, de falar. E olha a promessa, o anjo visita, quando você tem fé, o anjo do Senhor te visita. A palavra de Deus que os anjos do Senhor acampam aonde? Ao nosso? Aonde? Ao redor. Mas às vezes no ano, o que a gente faz? A gente tira o anjo do redor e põe onde? Ao derredor. E daí a gente pega aquilo que está ao derredor e coloca ao redor. Nós fazemos troca, não é Deus que faz, nós que fazemos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Alguém aqui está vendo os anjos? Eu vejo anjo, mas não estou vendo nenhum aqui agora. Os anjos do Senhor aqui ao meu redor? O que é isso? Mas nós cremos. Por que nós cremos? Pela fé que o Pai gerou no nosso coração. Nós cremos que a Bíblia é a verdade sobre as nossas vidas, pela fé. E pela fé nós cremos que tudo que está na Bíblia é nosso. É pela fé. Não é pela fé? É pela fé. Então a nossa fé tem que estar sempre viva e ativa dentro de nós. Ele vê o anjo na casa dele, assim como tem um anjo na tua casa. Eu não sei quantas vezes você percebeu a presença de um anjo na tua casa. Mas eu sei, se você percebeu ou não, mas eu sei que ele estava lá. Porque a palavra a qual eu creio diz que os anjos do Senhor estão ao meu redor. Eu creio, isso é fé, irmãos. Muitas vezes nós não estamos vendo, não. Mas nós cremos que os anjos estão. Às vezes passou o ano inteiro e você não viu um anjo. Mas você tem que crer que ele está e vai continuar estando o ano que vem, até a hora que o Senhor te chamar, porque é bíblico isso. Não foi homem que diz isso, foi o Senhor. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem para voltar atrás da palavra dele. Se ele falou, isso acontece. Você pode ler para nós, Salmo? Venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês, que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Guarda isso no teu coração. Quando ele fala que ele vê o anjo do Senhor ali para levar as boas novas, tem uma promessa maravilhosa. Ele fala assim: a qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. O anjo já está ali, ele já trouxe as boas novas. O papel do anjo, qual que é o papel do anjo? Trazer as boas? Quantos textos você se lembra na Bíblia que o anjo apareceu? Milhares. Um dos mais bambambam qual que é? Quando o anjo visita Maria. Por quê? Era impossível uma menina virgem engravidar. Mas o anjo estava ali e diz o que para ela? Bendita é você. Bendito é você. Bendito é você. Que o anjo do Senhor está te visitando para trazer as boas novas. Todos os dias. Não é uma vez ao ano. Todos os dias. O anjo está lá à sua disposição. Ó, tô aqui, ó. Tô trazendo as boas novas. O anjo não vai enfiar na tua garganta. Não vai abrir a tua cabeça e enfiar. Mas ele está ali. O que tem que acontecer? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que receber. Isso é o quê? Pela fé. Pela fé. Porque a promessa é real. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa dele. Isso é fé. E foi tão interessante quando esse texto me chama a atenção. E o anjo do Senhor estava ali.
Falei, Deus, olha que poderoso. O anjo do Senhor está todo dia à minha disposição, à tua disposição. Está ao teu dispor. Há 2000 anos atrás, o anjo está à tua disposição, ao teu dispor. Está ali, cuidando, livrando. Ah, eu não consigo ver. Pede fé. Assim como às vezes você vê vulto, você vê um monte de coisa, pede para o Senhor, Senhor, abre a minha visão para eu ver. Não fica esperando ver um anjo, nananim, de asas. Não. Uma vez eu tive uma visão aqui na igreja, no altar, eu estava de olho fechado. E algo enorme vazava pelo teto, subia lá em cima, e eu só via aquelas coisa gigante nesse altar. Eu vendo com o olho fechado, eu vou abrir o olho para ver se eu continuo vendo. E eu olhava aquela figura gigante nesse altar. Eu falei, Senhor, é um anjo teu? É um anjo teu? Ele disse, olha para os pés. Os pés eram 2 bolas de bronze. Eu só vi as bolas de bronze ali, gigante, no altar. Meu coração se encheu de tal forma. Quantas vezes antes deles tapar as vidraças que tem atrás dessa parede que eles colocaram ali na igreja, tem umas vidraças coloridas ali. Eu vi os anjos do Senhor ali. Quantas vezes eu cheguei na igreja, ao entrar na porta, eu vi os anjos do Senhor ali. Quantas vezes no culto, orando, eu vi anjos do Senhor entregando bênção para pessoas aqui nessa igreja que eu sei que está orando e elas não receberam. É culpa de Deus? Exatamente, o anjo está trazendo. O que falta? A fé. Agora fala para mim. É a fé do pastor? Da profeta? Do líder? Não! É pessoal. Eu tenho que crer. Eu tenho que botar a minha mente, o meu coração submissa à vontade de Deus para que eu veja e creia e viva aquilo que o Senhor prometeu para mim. Se a palavra de Deus está dizendo que Ele é fiel, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir essa promessa. Aonde está a chavezinha? Fé. Então o que nós temos que fazer? Andar pela fé. Orar. Senhor, aumenta a nossa fé. Ainda falta quantos dias para virar o calendário? 20? 16 dias estão faltando? Então, esses... Um dia, 1 minuto para o Senhor, são milhares de anos. Ai, não aconteceu até agora, esse ano que eu estou buscando, que eu estou pedindo, agora que está em cima da hora vai acontecer? Pronto, o espírito de incredulidade já catou você. Aí que não vai acontecer mesmo. A dúvida, ai, não, Senhor, 1 segundo, eu creio. Ó, eu creio que nesse, já dá para fazer um milagre. Por quê? Porque Ele é suficientemente poderoso para fazer. Eu falo assim, por que desde que eu aceitei Jesus, eu tenho esse negócio na virada do 31? Para mim é a maior alegria. Não é que quem não passa não está sendo abençoado, eu quero que você entenda isso. Estou falando pessoal, a minha alegria é nessa virada, quando eu estou aqui na igreja. Gente, eu recebo cada promessa e eu anoto. E chega nesse ano, eu vou ver a que eu anotei do ano passado aqui na igreja. E o ano passado aconteceu algumas coisas assim, é melhor não fazer, vai ter um grupinho. Quando ele chegou em casa, falou para mim, mas eu fiquei uma fera. Falei, não vai ter? Falei, eu vou sozinha lá para a igreja. E vou lá orar e vou fazer uma ceia para mim sozinha. Vou comprar um frango, vou comer sozinha e vou ficar lá. Ele levou um susto, ele falou, não, eu vou com você então. Eu vou com você. Porque é muito importante. Ai, mas é um simbolismo, não tem nada a ver. Eu sei que não tem, irmão, escolha. Eu sei que não tem. É muito importante. Tem um momento que o pastor fala, dobra o seu joelho. Foi tão engraçado que teve ano que a gente fez uns pedidos. Para mim é tão importante escrever, porque a gente registra, a gente guarda isso. E nós guardamos aquilo. Muitos guardam na Bíblia. O meu está guardado lá em casa. O que eu escrevi o ano passado. Primeira coisa que a gente pede. Senhor, eu quero saúde. Senhor, eu quero a minha família te servindo. Vamos ler o Salmo 136, por favor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Amém, amém. Lembre-se desse salmo na noite do Natal com a sua família. Quão bom, quão agradável é. Faça desse momento algo poderoso para você poder ministrar a palavra de Deus. Ser luz lá, ser luz, abraçar e profetizar. E é essa fé que nós vamos iniciar o novo ano. É com essa fé que nós vamos terminar o restante desse ano. É com essa fé, é nos posicionando. Você não foi chamado para ser uma luzinha apagada, fraquinho. Ai não, eu não falo nada porque lá onde eu estou, todo mundo pensa diferente. É aí que você tem que falar. É aí que você tem que se posicionar. Falar, olha, eu creio dessa forma. É assim que eu creio. É assim que eu vivo. É assim que eu faço. Não tenha vergonha, porque a Bíblia diz que se aquele se envergonhar de Deus, Deus vai se envergonhar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de se posicionar onde você está. Não tem. Se você monta cesta, né? Agora eu vou falar para os empresários. Tem funcionário, vocês podem dar uma para mim também. Eu não acho ruim, não sou empresário. Eles montam cesta funcionário de vocês, não é porque eles gostam de beber vinho que vocês colocam vinho. Colocam um suco de uva. Porque é assim que vocês vivem. É assim. Colocam uma champanhe sem álcool. Ai, mas eu tenho que dar para agradar. Não, você não tem que dar para agradar. Você tem que mostrar que aquele que habita em você. Quem é? Coloca ali uma champanhe. Tem champanhe sem álcool hoje. Eu descobri, a Vânia Balarim descobriu, falou até para mim ainda, eu não achei. Tem vinho sem álcool. Pode fazer. Seja feliz. Mas seja real aonde você está. Assim como você é real quando está aqui na igreja, no altar. Se posiciona na tua casa, no seu trabalho, na tua faculdade, no teu bairro. Se posiciona. Se posiciona. Quem é você? Qual a fé que está no teu coração? Que tipo de fé você tem? Lembre-se desse vídeo. Senão, o Reinaldo levantou um ponto, eu levantei outro. Se fosse para nós estudarmos esse vídeo, nós vamos levantar um monte de pontos ali que nós iremos aprender. A obediência. O reconhecimento, afasta de mim, sou pecador. Claro que a gente não vai falar isso para afastar, né? Vai falar para ele estar mais perto. Profetiza, profetiza. Começa a tua semana profetizando. Começa os seus dias profetizando. Está precisando de saúde? Profetiza saúde. Eu já falei todas as vezes que eu vou tomar banho, eu tomo uma vez por dia pelo menos, né? Quando está muito frio, a gente pula o dia, mas a gente toma. Então você põe a mão na cabeça e faz o quê? Senhor, eu profetizo saúde física no meu corpo, cada órgão, na minha mente, no meu coração, Senhor. Eu profetizo. Profetiza. Vai fazer o rancho no mercado? Profetiza. Eu vou comprar as coisas da igreja, irmãos. Eu já vou, Senhor, aproveita que me dá a promoção do queijo, da lasanha, do macarrão. Senhor, profetiza. 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 Eu fiquei sabendo que o presidente passou por uma enfermidade e eu escutei muitos absurdos. E um dos absurdos que eu escutei foi uma pessoa dizer assim, já podia morrer de uma vez. Irmãos, o nosso papel é abençoar e fazer com que esse homem se dobre diante do Senhor e receba Jesus como Senhor e Salvador. Nosso papel não é matar ninguém, não é mandar para o inferno, que eu já falei que o inferno não foi criado para as criaturas do Senhor. O nosso papel é erguer as nossas mãos e dizer, Senhor, em nome de Jesus, que o presidente dessa nação tenha um encontro com o Senhor e que ele se dobre diante do teu senhorio e diante do seu poder e que ele entregue a vida dele para o Senhor. Esse é o nosso papel. Eu vejo gente crente amaldiçoando. A nossa boca é para abençoar. Abençoar. Mas antes de abençoar, coloca ele no altar de Deus. Para que ele receba Jesus como Senhor e Salvador. Para que ele receba. Porque a nossa provisão não vem de presidente nenhum. A nossa dependência é do grande Deus. Acabou. Sobre as nossas casas, os nossos bens, é do Senhor.